Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai tratar sobre uma questão que tem sido muito corriqueira nas redes sociais: a exposição de pecados por parte de alguns pastores, denunciando, na verdade, erros de outros pastores, pecados de moralidade, ou então denunciando erros teológicos. Até que ponto essa prática nas redes sociais elas são saudáveis ou não? E para conversar sobre esse tema, eu convidei aqui o meu amigo e pastor Daniel Engelberg. Ele é pastor na Primeira Igreja Batista em Taparica, Vila Velha, Espírito Santo. Eu agora passo a palavra para ele fazer maiores apresentações. Obrigado, Rafael, pelo convite. É um tema sensível, delicado, mas que eu acho que precisa ser trazido à mesa, à discussão. Precisa ser trazido ao debate. A gente precisa discutir, porque cada vez mais frequente, cada vez mais alcance tem alcançado, e eu fico feliz em poder estar discutindo isso com você, de conversar, e quem sabe poder contribuir, pelo menos um pouquinho, desse assunto tão novo, tão complicado, tão sensível, como você falou aí. Ok. Daniel, muito bom estar aqui com você. Eu acredito que a nossa conversa vai ser muito abençoada e, de alguma forma, vai ajudar para abrir um pouco esse diálogo a respeito desse assunto. Mas então, Daniel, como a gente sabe, há pouco tempo nas redes sociais teve aí algumas tretas, como dizem por aí, né? Entre o pastor Iago Martins, o pastor David Leonardo, o pastor Anderson Silva. Ele também falou sobre vários outros pastores. Eu vou até colocar um pouco mais aqui, falar um pouco mais de detalhes, para que as pessoas que estão ouvindo a gente, elas possam, caso elas não saibam dessas questões que aconteceram, elas possam ficar um pouco mais por dentro. O pastor Iago Martins, há algum tempo atrás, ele falou a respeito do David Leonardo, que o pastor David Leonardo, na verdade, ele estava anestesiando pessoas que estavam indo para o inferno. E também na fala dele, ele deu a entender, sim, que o David Leonardo ele era praticamente um herege nas suas pregações, naquilo que ele tem ensinado. Isso tudo começou quando uma pregação do David Leonardo, quando ele falou que o ser humano, as pessoas são o centro do coração de Jesus. E ali o pastor, se não me engano, Augusto Nicodemos, ele também teceu algumas críticas, mas o Iago Martins ele foi muito mais incisivo. O outro pastor, o pastor Anderson Silva, recentemente, ele também nas redes sociais, ele falou sobre vários pastores que haveriam cometido imoralidades. E aí, só que ele não simplesmente mencionou que existem pastores que cometeram imoralidades, mas ele deu os nomes. E nomes de pastores conhecidos, pastores com uma certa fama. E, enfim, a questão é até que ponto esse tipo de discussão nas redes sociais, esse tipo de exposição, ela é algo saudável para a igreja. Enfim, diga aí suas palavras iniciais a respeito disso daí, o que você pensa? Eu confesso desde já que eu conheço todos esses que você falou, já acompanhei em determinado período o trabalho deles, mas tem um tempo que eu não acompanho mais, ou muito pouco, né? Alguma coisa ou outra que eu tenho ido buscar alguma informação, alguma coisa acerca desses pastores que você mencionou, desde o Iago Martins, o David Leonardo. São pessoas que estão muito na mídia, muito nas redes sociais, no YouTube. Mas eu fico um pouco preocupado quando eu vejo esse tipo de discussão, porque eu sempre levo para o lado do benefício ou o lado do prejuízo. Se a gente olhar essas discussões e como que elas acontecem, onde elas acontecem, e a quantidade de pessoas que elas alcançam,
a gente fazer uma avaliação se é mais benéfico ou se é mais prejudicial, eu acredito que nós vamos chegar à conclusão de que esse tipo de discussão, tá bom, Rafael? Esse tipo de conduta exposta demais, ela traz mais prejuízos à imagem da igreja, à evangelização, do que benefícios. E a gente tem que lembrar de que o espaço da internet, das redes sociais, do YouTube, é um espaço onde a gente não controla o alcance. O alcance, depois que a gente joga aqui, depois o que a gente está conversando aqui, a gente não tem como controlar esse alcance. Então, o que eu falo, o que eu digo, o que eu testemunho, ou o que eu acuso, tem um alcance que eu não consigo mensurar, que eu não consigo prever. E isso pode se tornar muito mais prejudicial. Se fosse dentro de um ambiente mais fechado, um ambiente, por exemplo, um ambiente acadêmico, onde você tem muitos conflitos, muitos debates de teologias, pensamentos antagônicos, pensamentos diferentes, é uma coisa. Agora, num espaço aberto, amplo, como as redes sociais, eu vejo como mais prejuízo do que benefícios. Agora que você está mencionando isso, eu estava pensando justamente nesse ponto. Você falou se fosse num local fechado, tipo numa academia, num centro teológico, lá nós temos pessoas que estão meio que preparadas, vamos assim dizer, né, já abertas, propensas a ouvir essas questões. E não somente isso, as pessoas, o professor ele está lá diante dos alunos, ele pode expor algumas questões um pouco mais polêmicas, só que ao fazê-lo, os alunos também têm a oportunidade de indagar o professor. Naquele momento ali é possível haver um debate, vamos assim dizer, entre professor e alunos, para poder esclarecer sobre determinado assunto que foi levantado. Agora, quando você vai realmente para as redes sociais, você está falando com todo o grupo de pessoas, você está falando para um novo convertido, você está falando para uma pessoa mais antiga de igreja, você está falando para alguém que pode não estar tão bem na fé, pode estar meio que, enfim, meio vacilante de alguma forma, e essa pessoa ela não tem a oportunidade ela não tem a oportunidade de debater com o cara que está na internet. Ela simplesmente está ali vendo o vídeo. Apenas isso. Então, assim... No espaço acadêmico, pegando esse gancho seu, no espaço acadêmico, nós temos o diálogo. Porque você tem como desenvolver um diálogo, mesmo que esse diálogo seja contraditório. Mesmo que eu levante uma questão, o outro tem um ponto de vista teologicamente bem diferente do meu, a gente discute, conversa, dialoga, e talvez a gente consiga chegar até num consenso, discutindo ali, conversando, criando um diálogo. Nas redes sociais, na internet, nas redes sociais, no YouTube, não existe esse diálogo, né? O que existe é o confronto. O que existe é a acusação sem o diálogo, sem o direito de uma resposta ali imediata. E quando o direito de resposta vem, já se passou algum tempo e o alcance da crítica, da acusação, muitas vezes, já alcançou públicos diversos e que a gente não tem nem como mensurar o tamanho do prejuízo já causado por questões divergentes ou disposição indevida das coisas. Pensando nesses prejuízos, eu queria poder focar um pouco mais, talvez assim, na mente, a gente tentar focar aqui um pouco mais na mente do novo convertido. Ele visualizando todas essas discussões. Como que você imagina que um novo convertido ele recebe essas discussões que são feitas abertas nas redes sociais? Eu vejo dois problemas muito, muito pertinentes disso. Uma é da figura do novo convertido, como você falou. O novo convertido, ele está nas redes sociais. O novo convertido, ele está no YouTube, ele está no Facebook, ele está no Instagram, e ele vai atrás de pastores de referência. E muitas vezes, o que ele encontra é um campo de batalha. Não é discussão teológica,
não é defesa de pontos de vista, mas é um campo de batalhas. E isso pode trazer prejuízos para o desenvolvimento e para a maturidade desse cristão. A identidade dele como cristão pode ficar prejudicada em determinado grau, porque hoje em dia, eu tenho até conversado com algumas pessoas a respeito disso. Há anos atrás, como é que funcionavam as coisas? O irmão ali era pastoreado pelo pastor da igreja dele. E ele tinha pouco acesso, às vezes, com outros pastores. A não ser quando ele ia visitar uma igreja de fora, ia visitar uma igreja diferente. Quando ele saía de férias, que aí ele ia para uma outra igreja, para uma outra cidade, ele tinha contato com um pastor diferente. Mas, geralmente, a gente era pastoreado pelo nosso pastor ali, da igreja local. Sim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o membro da nossa igreja ele é pastoreado por 1 milhão de pastores. Porque ele tem dúvida de um tema, o que ele vai fazer? Ele antes ligava para o pastor. Hoje ele não liga mais, hoje ele vai no YouTube. Hoje ele vai no Instagram. Hoje ele vai no Facebook. Para saber o que os pastores da mídia, o que os pastores aí, influencers, estão dizendo sobre o assunto, para ele formar, então, a sua identidade ou a sua percepção teológica. Então, aquela figura do pastor ali da igreja, pastoreando, ensinando, ela é cada vez mais escassa. Hoje em dia, a gente divide o pastoreio das nossas ovelhas com outros milhares de pastores que estão por aí nas redes sociais. E isso é muito, muito, muito prejudicial nesse ponto de vista. Eu vejo muitas coisas positivas nisso, mas a gente não pode também fechar os olhos para as coisas negativas que isso tem trazido e pode continuar trazendo. Então, você mencionou aí essa questão, que não somente, no caso, o novo convertido, ele perde o apoio, ele perde o pastoreio do seu pastor. O novo convertido, ele vai em busca nas redes sociais, porque acaba sendo mais fácil, e aí ele acaba recebendo todo tipo de ensino, ele acaba recebendo todo tipo de influência nas redes sociais, boas e ruins. E aí, pensando um pouco mais a respeito disso, o novo convertido ele está solidificando a base do ensino cristão na sua mente e no seu coração. O novo convertido, provavelmente, ele ainda tem várias dúvidas. O novo convertido, ele ainda tem várias passagens bíblicas, com certeza, que ele não entende, que ele não tem, muitas vezes, conhecimento hermenêutico para poder interpretar um texto bíblico, enfim. Ele é novo, literalmente, na fé. Então, além de... E pelo pastor estar nas redes sociais, pelo pastor estar no YouTube, esse pastor tem autoridade, esse pastor tem referência. Então, ele pega aquilo que o pastor falou, aquilo que o pregador, aquilo que ele está assistindo, aquilo que ele falou como uma verdade. Se o pastor fulano de tal está aí na internet, milhares de pessoas seguem ele, então o que ele está falando é verdade. E às vezes ele vai ouvir coisa diferente na igreja, e não necessariamente o que o pastor ali da igreja local está dizendo seja em verdade, seja um engano, e aí ele vai dizer assim, opa, peraí, não, eu ouvi na internet diferente, meu pastor está enganado, meu pastor está atrasado, meu pastor não conhece muito bem das coisas. Entendeu? Gera esse conflito também por aqueles que estão ainda numa caminhada, né, a uma maturação, uma caminhada mais madura da fé. E eu penso mais, talvez o novo convertido ele possa estar aprendendo uma prática errada. E ele não vai ter, talvez, assim, maturidade para discernir. Mas é justamente essa prática de excessiva exposição de pecados de outros, o novo convertido pode, de repente, pensar, não, isso é uma prática normal, isso é comum, olha como que os pastores procedem. Então, é assim mesmo que eu tenho que proceder. E acredito que talvez eles pensam isso, porque ele vê o pastor falando na rede social, então pastor, teoricamente, é uma figura de autoridade. E segundo, porque as redes sociais já são um lugar para isso.
Então, sabe, a cultura das redes sociais é uma cultura de confusão, é uma cultura, muitas vezes, de falar mal do outro. E aí, quando os cristãos entram nas redes sociais, eles meio que abraçam essa cultura. De alguma forma, acredito eu, que eles são influenciados pelo que acontece fora da igreja, em outros ambientes, mas nas redes sociais, as tretas, vamos assim dizer, né, que já rolam nas redes sociais, e quando eles veem isso dentro do meio cristão, nas redes sociais, ele diz assim, isso é normal, nas redes sociais todo mundo faz isso, de qualquer meio, então os cristãos fazerem isso também não é nenhum problema. Só que quando a gente, pelo menos é a minha forma de pensar, quando a gente olha, a gente vê lá, Jesus Cristo, ele fez críticas aos fariseus. Ele fez críticas abertas aos líderes religiosos. Paulo também fez críticas. Mas uma coisa que me chama a atenção nas críticas que eles fizeram é que eles fizeram para o meio deles, dentro do meio deles. Então Jesus, quando ele falou para os judeus que estavam em volta. Jesus estava falando diretamente para os líderes com os outros judeus que estavam ali, que muitas vezes ouviam uma crítica ou outra. Então era como se a crítica de Jesus fosse direcionada diretamente para o pastor da igreja, e os membros da igreja estão ali. Não era uma crítica, vamos dizer assim, aberta para todos. A gente não vê relatos de que as pessoas que não eram judias, elas estavam lá, elas estavam participando, vendo toda aquelas palavras duras que Jesus estava falando aos líderes religiosos. Paulo também é a mesma coisa, ele escreveu cartas para a igreja. Então, na mente de Paulo, acredito que quando ele fez as críticas, ele estava pensando na igreja, direcionando para ela. Ele não estava falando abertamente para pessoas de fora da igreja. E aí eu acho que as pessoas elas deixam de observar esses detalhes e acham que, ok, normal, eu posso falar abertamente sobre qualquer coisa na internet, sobre o erro de qualquer um, que isso daí não tem problema nenhum. Enfim, o que você acha aí sobre isso? Eu vou pegar o exemplo de Paulo, por exemplo, né, quando Paulo vai repreender certas atitudes ou certas posições teológicas que alguns defendiam, Paulo vai repreender enviando cartas à igreja. Paulo não sai gritando aos quatro cantos, né? Ele manda específico para a igreja, exortando a igreja, ensinando a igreja. Agora, um ponto muito pertinente nessa conversa toda, a gente está falando dos neófitos da fé, dos novos da fé, dos novos convertidos, mas eu acho que repercute muito mal, inclusive, entre aqueles que não são cristãos, ou que não são cristãos evangélicos. Eu fico imaginando a cabeça dessas pessoas quando assistem debates acusatórios, vexatórios, sem nenhum tipo de como é que a gente pode dizer, valores cristãos, né? Sem a empatia, sem o amor. E a cabeça dessas pessoas, eu imagino que fica muito conturbada. Se o pastor está falando isso de outro pastor, para que eu vou para a igreja? Para que eu vou entrar nesse meio onde as pessoas agem da mesma maneira como os que estão no mundo, como dizem eles, agem? Então, eu acho que é mais prejuízo, seguindo aquela linha entre benefícios e prejuízos, eu acho que esse tipo de discussão, esse tipo de exposição, traz mais prejuízos do que benefícios, porque a gente alcança todo tipo de pessoa. Quando eu acuso alguém, ou quando eu questiono, questionar eu acho que é até válido, a gente deve questionar, mas sabiamente, em amor, com argumentos sólidos, mas quando a gente já parte para o ataque a outra pessoa, esse ataque ele está sendo difundido pelas redes sociais, pelo YouTube, para pessoas que são cristãs evangélicas, para pessoas que não são cristãs evangélicas, para pessoas que às vezes um parente ou outro está tentando evangelizar há muito tempo e a pessoa tem contato com esse tipo de comportamento, esse tipo de material, e acaba
gerando um prejuízo na evangelização dessa pessoa, na imagem que ela tem dos cristãos, da igreja. Então, eu vou nessa linha, de que esse tipo de discussão, esse tipo de embate, esse tipo de conteúdo levantado por muitos pastores nas redes sociais gera mais prejuízos do que benefícios à igreja e ao trabalho de evangelização que a igreja faz. Você mencionou aí a questão agora também das pessoas de fora da igreja, né? Que muitas vezes um parente está tentando evangelizar, enfim, como que ela vai receber essas notícias também? E se a gente for pensar um pouco mais a respeito disso, a igreja, de alguma forma, ela já tem sido tão afetada por escândalos de alguns pastores. Por exemplo, me refiro na parte financeira, enfim, muitas igrejas, infelizmente, têm sofrido pelo erro de alguns pastores. Então, aí vem outros pastores expor mais coisas dessa maneira como está sendo feito. Eu penso que, na verdade, esses pastores que fazem isso, eles têm até uma intenção boa no coração. De alguma forma, esses pastores eles querem expor a verdade. Eu não acredito que o Anderson Silva ou o Iago Martins eles tivessem alguma maldade no coração ao fazer isso que eles fizeram. Eu acredito que, na verdade, eles estavam até com uma boa intenção de defender a verdade do Evangelho e de proteger os cristãos, de alguma forma, contra possíveis erros de outros pastores. Mas não tem como negar esse fato, que quando eles fazem isso, quando eles tomam essa atitude, não cristãos estão vendo e, de alguma forma, a igreja ela está sendo, vamos dizer, talvez envergonhada, ela está sendo exposta de forma negativa, sendo que, na verdade, essa pessoa que ouviu aquela notícia ruim, ela poderia estar ouvindo, na verdade, uma notícia boa, algo em relação ao Evangelho, algo que pudesse edificar a vida delas, ao invés de toda essa exposição. Mas, enfim, como que você abordaria, como que você explicaria para um não cristão que estivesse escandalizado com as coisas que acontecem dentro da igreja? O que você explicaria para esses não cristãos? Como que você tentaria, de alguma forma, amenizar, né, esse mau impacto dessas notícias aí nas redes sociais? Rafael, acho que a gente precisa, talvez agora mais do que nunca, ter a humildade e reconhecer de que nós estamos sujeitos a falhas. A igreja, como uma instituição divina, ela é um porto seguro, é uma luz para o mundo, é sal da terra, como diz a Bíblia, mas como uma instituição divina que tem homens na sua composição, e esses homens são falhos, são pecadores, são cabeça dura, são teimosos, esses homens podem errar. E uma áurea que existia é de que os crentes não erram, de que os crentes não cometem engano, que os crentes são imunes aos erros. E não, nós somos humanos e nós erramos. E às vezes, como você bem falou, né, na tentativa de acertar ou na tentativa de fazer o bem, nós nos equivocamos. E eu acho que isso tem que ficar bem claro para toda a igreja, a partir da sua liderança, de que nós somos sujeitos a erros, nós estamos passíveis a errar. E mostrar que, se for o caso, de que as pessoas que ali estão envolvidas nas redes sociais, nesse embate, nessa discussão, que elas estão erradas, mesmo querendo acertar, e que isso está sujeito a cada um de nós, todos nós. Então, a igreja ela não é esse ambiente de pessoas perfeitas.
de pessoas que não erram. Não. A igreja, pelo menos do Senhor Jesus Cristo, ela tem em seu bojo pessoas que estão sendo transformadas, que estão sendo santificadas. E neste processo, a gente ainda erra. Nesse processo, a gente se equivoca. E isso tem que ficar claro no meu coração e no coração de toda a igreja, de que estamos sendo santificados, mas que no processo, alguns de nós podem cometer erros, e estamos sujeitos a isso. Então, conscientizar a igreja de que pastores erram, conscientizar a igreja de que essas pessoas que estão em destaque, de que essas pessoas que estão em proeminência nas redes sociais, elas também estão suscetíveis a erros, e olhá-las como pessoas humanas que são, sujeitas ao equívoco, ao erro, e às vezes nós achamos que estamos fazendo certo, estamos fazendo errado. Então, o cara entra na igreja, né, a pessoa entra na igreja, a gente já quebra esse estigma, falando assim, olha, aqui é um lugar de pessoas que erram, pessoas de lugar de pessoas pecadoras, estamos sendo santificados, o Espírito Santo de Deus tem trabalhado em nós, mas a gente está sujeito ao erro. Então, quando eu vir o erro de outra pessoa, eu vou saber de que essa pessoa está num processo de transformação ainda. E que muitos anos atrás, a igreja, ou pelo menos a liderança, os pastores, eram impecáveis, não cometiam erros, e eram aquelas autoridades, né, supra-sumo. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente precisa reconhecer que sim, existe, né, na figura do pastor a autoridade, mas essa autoridade está sujeita a erros como qualquer outra. Você mencionou que as pessoas são imperfeitas. Isso daí é uma grande verdade. Qual ser humano não está suscetível ao pecado, ao erro? Qual cristão não está suscetível a vir a errar? E eu fico pensando que muitas vezes... Vamos imaginar aí que essas denúncias, por exemplo, que o pastor Anderson Silva ele fez sobre alguns pastores. Eu ouvi dizer, o Iago Martins, ele dizer que alguns dos pastores que o Anderson Silva citou, o problema já tinha sido resolvido e outros pastores não era muito bem assim como Anderson Silva havia comentado. Enfim. Mas aí eu fico pensando, então, duas questões. Uma, na reputação do pastor, que pode ter sido acusado injustamente, mas aí o nome dele já foi envolvido, por exemplo, com um caso de imoralidade. E eu fico pensando também no pastor que, porventura, errou, mas teve o seu nome exposto para milhares e milhares de pessoas. E uma vez que as coisas são lançadas, para você recolher elas novamente, é uma tarefa muito difícil. Uma vez que a imagem de um pastor ela é manchada, eu estou considerando muitas vezes um pastor que ele é sincero na sua fé, ele é uma pessoa que realmente crê no evangelho, mas que por algum motivo ele caiu em imoralidade, ele caiu em pecado, voltando ao ponto que a gente tinha falado um pouco antes, que todos nós erramos, somos suscetíveis ao erro. Então, como tratar a recuperação desses pastores? Como tratar a imagem desses pastores? Caso tenha sido uma coisa infundada, uma coisa dita que não era um fato, o pecado não tenha ocorrido realmente. Como tratar esses pastores? Rafael, se tratando de redes sociais, eu acho que reparar o erro fica muito difícil, porque o alcance do que é dito, do que é publicado, do que é postado, vai ao mundo todo. A gente não tem... Por exemplo, eu posto hoje algo contra você, e aí eu me arrependo, eu vejo que eu me equivoquei, não era bem isso. Aí amanhã eu vou e retiro o vídeo do ar. Mas a gente sabe quantas pessoas já fizeram cópia desse vídeo, já fizeram print de uma imagem,
e que a gente não tem mais controle sobre isso, então é um problema sério. Aquilo que a gente joga no ar, aquilo que a gente joga na internet, não tem mais volta. Uma vez lançado, não tem mais volta. Por exemplo, é um alcance tão grande, tão monstruosa, que eu estou aqui no Brasil, no Espírito Santo, na cidade de Vila Velha, na praia de Itaparica, e você está aí no Canadá, a milhares de quilômetros de distância do que acontece aqui no Brasil, e você está melhor informado do que acontece aqui do que eu. Entendeu? Então você vê o alcance. Pegar um cara que está lá no Japão, ele tem acesso às mesmas informações, ao mesmo conteúdo. O cara que está lá na África, o cara que está na Ásia, nos Estados Unidos, ou aqui do lado, ele tem o mesmo acesso. Né? Então a informação hoje ela é global. O que eu posto aqui? Eu estou aqui, por exemplo, no meu escritório aqui, lá na Secretaria da Igreja. Eu estou aqui na Secretaria da Igreja conversando com você. Daqui, da Secretaria, dessa cadeira onde eu estou, eu consigo alcançar pessoas aí no Canadá, nos Estados Unidos, no Japão, na África, na Ásia, daqui de onde eu estou. Então é uma pancada. O que eu falo aqui vai repercutir, né, no mundo inteiro, dependendo de quem está falando. Você pega o Iago Martins, que tem muitos seguidores, né, o pastor Anderson Silva, que tem muitos seguidores, o David Leonardo, muito. O que esses caras falam, cara, repercute muito. E aí entra a sua pergunta. Como reparar a imagem do outro que foi acusado injustamente, que foi levantado situações que não eram exatamente verdadeiras? É um caminho muito complicado e que eu acho que a gente ainda vai ter que descobrir como fazer isso. Entendeu? É lógico que passa pelo arrependimento de quem fez, pelo perdão de quem fez. A pessoa que fez, se fez tentando ajudar ou contribuir de alguma maneira com a discussão teológica, com a verdade, mas se equivocou, essa pessoa ela vai em público fala, olha, eu me equivoquei, o que eu falei de tal pessoa não é verdade, eu me baseei em fontes que não eram confiáveis e eu peço perdão. Isso ameniza, mas o estrago já foi feito. Porque vai ter uma parte muito significativa que viu a acusação que não verá a retratação. Entendeu? Não verá a retratação. Então vai ficar só com o primeiro vídeo. Então eu acho, Rafael, é um ponto de vista meu, de que aí eu trago algumas figuras, né, como, por exemplo, o Iago Martins, o David Leonardo, o Anderson Silva. São pessoas que lá no início do trabalho eu acompanhei e eram muito bons. Por exemplo, o Iago Martins, com 2 dedos de teologia, mas o cara, né, abriu um caminho, abriu portas para se conversar sobre teologia de um modo que até então era muito escasso. Então ele tem o mérito dele, tem a importância dele dentro do diálogo, dentro da discussão teológica na internet. Eu acho que ele caminhou muito bem durante muito tempo, mas é a impressão que eu tenho, tá, Rafael? Posso estar completamente equivocado, tá bom? Mas a impressão que eu tenho é que em determinado momento essas pessoas alcançam um nível de influência, um nível de notoriedade e um nível de poder tão grande que ela se soberbece. Ela acha que é mais do que é de fato. E aí ela se acha no direito de dizer o que é e o que não é, o que está certo, o que não está certo. Ela acha que o ponto de vista dela é melhor do que o outro, porque o argumento dela é mais coerente do que o argumento do outro. E aí a gente cai num erro que é a soberba, que é a falta de humildade. Então, eu vejo hoje, em muitos desses atores teológicos na internet, que eles chegaram num nível onde a opinião deles vale mais do que a opinião de outros. Isso é muito perigoso. E a retratação, como você colocou, é muito difícil. É muito difícil. Talvez, se não, uma retratação completa impossível. Sim, sim. Você mencionou aí que muitas vezes alguns podem cair no orgulho por estarem nas redes sociais, enfim, se ensoberbecerem de alguma forma, e esse realmente é um perigo,
das redes sociais, porque você faz um vídeo, tem alcance para milhares e milhares de pessoas, e milhares podem dar like nos seus vídeos, concordando com aquilo que você diz. De alguma forma, você pode se enganar, achando que, porque a maioria do seu público concorda com o que você está dizendo, então você está fazendo a coisa certa. E na verdade não. Na verdade, você está falando ali para a sua bolha, para o seu grupo. Sim. E então a gente poderia pensar, o Iago Martins faz uma crítica ao David Leonardo. O grupo do Iago Martins, a maioria vai concordar com aquilo que ele está dizendo, que já está familiarizado com ele, já o respeita. Por outro lado, o David Leonardo, ele faz um vídeo, então, respondendo, explicando e se defendendo, e o grupo do David Leonardo, dos que seguem a ele, esse grupo agora ele também concorda, a maioria das pessoas vão concordar com aquilo que David Leonardo está dizendo, com a sua defesa. Então a gente vê, na verdade, que ambos eles podem cair na questão do orgulho, na questão da vaidade por meio das redes sociais. E eles podem deixar de estar avaliando alguns conceitos bíblicos que são realmente muito importantes. E eu queria tocar aqui também num outro assunto. Como então, já que a gente está seguindo uma linha de que provavelmente essa exposição não é muito saudável, ela não é o melhor caminho a seguir, como que esses casos eles têm que ser tratados? Como que reais casos de pastores que venham a cometer pecados, como que esses casos precisam ser tratados, como que a igreja precisa deve lidar com esses casos? Só voltando uns 2 passos antes, que você tocou num tema aí, que eu acho que é importante dar uma ressaltada nele, para depois passar aí para o que você perguntou, quando você falou de bolhas. Cada um fica na sua bolha. E a rede social, ela cria bolhas. A gente precisa entender isso. Ela cria bolhas, porque o algoritmo vai funcionar para criar bolhas. Se eu falar determinado assunto e aí as pessoas que me ouvirem, vão ter lá 100 pessoas me ouvindo. Dessas 100 pessoas, 50 deram like, 50 reagiram positivamente. As outras não reagiram, as outras só ouviram, algumas deu dislikes. Ela vai entender que a maioria dessas pessoas concordou e o meu conteúdo foi relevante. Então, ela vai fazer com que o meu conteúdo apareça mais vezes para essas pessoas, criando a impressão de que o meu público, ou aquilo que eu estou falando, todo mundo está concordando comigo. Então, não. É aquele público que já acha o meu assunto relevante. Então, ele vai sendo alimentado pelo que eu estou falando, pelo que eu posto, e as outras pessoas que não reagiram positivamente, que não reagiram ao vídeo, elas são expostas menos aos meus conteúdos. Os meus conteúdos serão expostos mais para aqueles que reagem positivamente, porque o algoritmo, eu posso estar falando a maior besteira do mundo, tá? Não é minha especialidade, mas pelo que a gente acompanha, o algoritmo, ele vai jogar o seu conteúdo para as pessoas que ele acredita que sejam mais relevantes do seu conteúdo. Ele não vai jogar para todo mundo. Isso cria bolhas. Então, às vezes eu estou falando com um público que pode ser até muito grande, mas é um público bolha. Está ali, é fechadinho. Tem muita gente que pensa diferente, que às vezes não está tendo acesso ao meu conteúdo e eu não tenho acesso ao feedback dessas pessoas. Eu só tenho acesso aos feedbacks da minha bolha. Isso acontece nessas discussões teológicas, isso acontece, sobretudo, no campo político, que a gente tem visto, né? A bolha progressista contra a bolha conservadora, e aí ficam as duas bolhas discutindo, brigando, e não se juntam, não dialogam, não criam uma conexão de compreensão de uma com a outra. Então nós temos bolhas e cada um fica nas suas bolhas, e o que a gente precisa fazer é sair dessas bolhas. Agora, como sair dessas bolhas, que também é um passo muito difícil, é um passo complicado, e a gente precisa
estudar como sair dessas bolhas, porque parece que o algoritmo das redes sociais nos jogam para dentro dela, nos jogam para dentro da bolha. A gente tenta sair da bolha e eles nos jogam para dentro da bolha de novo. Mas voltando, né, ao que você falou, eu já não lembro mais o que é, Rafael, você pode repetir. A questão de, já que vamos imaginar então que esses pecados desses pastores que foram expostos, eles sejam reais, esses pastores erraram. Qual seria então a forma correta de tratar esses pastores, de tratar o erro deles, uma vez que essa exposição na internet, a gente está discutindo aqui que ela não é tão saudável. Como que a igreja, então, deve lidar com esses erros desses cristãos, desses pastores? Erros, Rafael, devem ser corrigidos, né? Devem ser repreendidos, e, dependendo do grau do erro, da intenção, mas existem formas de fazer isso. Eu não vejo, isso é uma opinião minha, talvez muitos do que estão nos ouvindo agora podem ter uma compreensão diferente da minha, mas eu não vejo como saudável você querer resolver esse tipo de problema, esse tipo de conduta nas redes sociais abertas, para todo mundo. Não é assim que funciona. Na igreja não é assim que funciona. Na vida cristã não é assim que funciona. O que a Bíblia nos orienta? A Bíblia vai falar do corpo a corpo. Se o irmão pecou contra ti, vai até ele e conversa com esse irmão. Se o irmão não deu ouvido, não perdoou, não chegou no consenso, chama outro irmão e vai os dois conversar, tentar intermediar. O que acontece é que hoje a gente enxerga algo de estranho, ou eu não concordo muito com você, eu ligo a minha câmera, eu faço uma live no YouTube para milhões de pessoas, criticando a posição do outro, o erro do outro. Agora, se o erro for verdadeiro, existem formas de fazer isso. E aí é que eu acho que na internet não é essa forma. A gente pode abordar, entendeu? Na internet. Eu acho que a gente pode abordar assuntos genericamente para poder ensinar alguma coisa, para servir de didática, para ensino, para exortação. Agora, a acusação por acusar, isso me dá a impressão de que seja apenas por likes, por vídeos, por compartilhamentos. Eu vou falar mal do sujeito lá, porque eu sei que falando mal dele, o meu vídeo vai bombar, eu vou viralizar. Então, isso é uma maneira errada, é uma maneira egoísta de tentar tratar as coisas. Existem outras formas. Eu acho que uma das principais formas que nós temos, se não a principal forma, é a oração. A gente está percebendo lá que o irmão, o pastor, está ensinando coisa errada na internet, está pregando coisa errada. Primeiro, vamos à oração. Vamos orar e vamos pedir para que Deus nos dê discernimento para reconhecer a verdade, para reconhecer a sua palavra, para reconhecer o engano. E se de fato for necessário uma correção, e uma correção pública, quando o erro é público, muitas vezes precisa de uma correção pública. Então, se o cara está ali, pecou, ou está ensinando heresias de fato, está ensinando coisa errada, eu preciso ter sabedoria para Deus, para fazer um vídeo, jogar nas redes sociais, argumentando contra, mas até esse argumento tem que ser em amor, tem que ser com inteligência, com sabedoria. E aí eu coloco o pensamento cristão, eu coloco os argumentos bíblicos, contrapondo aquele que eu estou debatendo, aquele que eu estou me contrapondo, com argumentação, com verdades, mas em amor, e deixando para que aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem, possam fazer a sua reflexão e comparar um argumento com outro argumento, e orando a Deus para que nos dê sabedoria e estratégia para as pessoas reconhecerem a argumentação bíblica como verdadeira em detrimento das outras. Então eu acho assim, que deve ser tratado, tem que ser tratado com sabedoria. Eu acho válido quando tem alguém ensinando alguma coisa
de heresia, alguma coisa errada nas redes sociais, a gente vir contrapor com argumentos. Agora, acusações das redes sociais, eu acho que isso não leva a lugar nenhum, de verdade. Você mencionou 2 pontos aí. Você mencionou a oração e quando alguém vê outra pessoa ensinando algo errado. Queria mencionar um pouco mais sobre isso. Realmente a igreja ela precisa aprender mais o que é oração. Às vezes as pessoas negligenciam, eu diria que na maioria das vezes, os cristãos negligenciam a oração e o poder da oração para transformar vidas. Em muitos desses casos, muitos pastores que são criticados, eles não recebem uma oração. Muitos pastores que vão para as redes sociais e criticam outros, eu me pergunto quantas vezes esse pastor que criticou o outro pastor, esse pastor orou por esse pastor que está sendo acusado. Quantas vezes o pastor dobrou, já que ele soube, né, do suposto pecado, do suposto erro do outro, quantas vezes esse pastor dobrou os joelhos, intercedendo pelo seu irmão em Cristo, para que ele saísse do pecado, para que ele largasse o erro, para que o Espírito Santo convencesse ele do pecado que ele estava cometendo. Eu não sei, às vezes eu tenho dúvida se de fato esses pastores que acusam outros, se eles têm orado por esses pastores também. Porque é fácil, né? A gente vai realmente grava um vídeo, mas dobrar o joelho e pagar o preço por um outro líder, aí é mais complicado, demora mais tempo. E aí entram até algumas outras questões, tipo, né? Ninguém estaria vendo a minha oração pelo outro, mas o vídeo todo mundo vai ver. Então, o vídeo me motiva mais do que a oração. Enfim, eu não sei. Eu espero de coração que esses pastores todos, eles, na verdade, eles estejam orando pelos outros pastores. Que não sejam apenas críticas, que não sejam apenas... que eles não estejam apenas indo para a internet, para as redes sociais, falando mal dos outros pastores, expondo o pecado, os erros que eles cometeram. Mas, de fato, eles também estejam dobrando os joelhos em relação a esses outros pastores. E com relação à tratativa dos pastores, como que eles... perdão, lembrei aqui agora, você mencionou a questão dos pontos diferentes, né, de teologia, enfim. Essas questões teológicas, elas são tão críticas. Quando você vê arminianos brigando com calvinistas brigando com arminianos, um fala que o ponto do outro é uma heresia, um diz que o outro não está falando a verdade, não está sendo fiel àquilo que as escrituras sagradas ensinam. Antigamente eu ouvia muitas críticas do meio pentecostal com o meio mais tradicional. E aí algumas igrejas, alguns líderes pentecostais criticavam líderes de igrejas mais tradicionais, como a Igreja Batista ou Presbiteriana, porque eles não ensinavam o batismo do Espírito Santo conforme os pentecostais ensinavam. Então, assim, a acusação era que os batistas e presbiterianos, eles estavam pregando, ensinando heresias. Então, assim, muitos diziam até mesmo que esses pastores, esses cristãos, eles nem eram, na verdade, salvos. Então, enfim, esse tipo de debate já gerou tanta discussão, a questão calvinista, arminiana já gerou tanta discussão, e cada um deles tem os seus pontos. Cada um desses pastores, eles têm uma forma de ler a Bíblia, de se debruçar sobre a Bíblia, e tem, vamos dizer assim, seus próprios critérios, que eles acham que são os mais coerentes, que eles acham que são os mais corretos. Mas o fato é que essas brigas, pela minha experiência aí de 22 anos de cristão, eu vejo que essas brigas, elas de fato,
elas acabam não produzindo coisas boas. Elas acabam não produzindo coisas saudáveis, coisas que realmente vão vir a edificar a Igreja de Cristo. E eu queria fazer um outro comentário, na verdade, colocar uma outra questão aqui, que aí é até um pouco mais delicada, mas colocar a questão espiritual mesmo. Em que medida você vê que pode ser uma ação maligna, diabólica, de alguma forma, influenciando pastores cristãos a irem nas mídias sociais e fazer tais acusações, e fazer tais exposições? Ou a gente excluiria essa questão espiritual, ela não está influenciando a atitude desses pastores? O que você pensa sobre isso daí? Eu vejo, Rafael, assim, muita sinceridade, né? A gente posso estar equivocado, posso estar errado, mas é uma impressão de que tudo isso passa, né? De que essas coisas se levantam e o diabo fica ali à espreita, e ele usa dessas coisas, dessas discussões, como você bem pontuou agora há pouco, né? Que muitas vezes não leva a consenso, leva a dissenso, leva a discussão, leva a intrigas, a brigas, a separações. Então o diabo usa desse mecanismo, usa dessas ferramentas para enganar. A gente está vivendo um tempo de engano tremendo. É um tempo onde as pessoas têm sido enganadas, e o pior, têm sido enganadas com facilidade. Têm sido enganadas com facilidade. Então, acredito que sim, no ambiente de tudo isso tem um fator espiritual, a gente não pode fechar os olhos para isso. E quando eu digo, né, a questão do benefício com o prejuízo, esse prejuízo, ele é muitas vezes produzido pela própria ação maligna, que se aproveita dessa situação de discussão, essa situação de conflitos, e são discussões que não levam a nada, entendeu? Não levam a um lugar comum. Pelo contrário, às vezes divide. E sim, há sim uma influência espiritual nisso tudo, que prejudica, que não contribui. O diabo tem usado esses conflitos para enganar, para fazer pessoas saírem, inclusive, da presença de Deus, se afastarem da presença de Deus. E a gente precisa orar e combater isso, primeiramente em oração mesmo. Sim. Essa questão espiritual que muitos ignoram, mas que não deve ser ignorada. Ela está presente. E uma casa dividida, diz a Bíblia, que ela não subsiste, ela não existe, ela não tem como se manter. Uma casa dividida, ela rui. Então é isso que o diabo deseja. Nas nossas diferenças, causar separação, causar rompimento, e aí a gente vai enfrentando essas dificuldades que às vezes o diabo fica só esperando a oportunidade para agir, para bagunçar as coisas, para causar dissensão, e muitas vezes nós estamos contribuindo para isso, com certeza. E muito boa as suas colocações. Eu queria também aproveitar e perguntar, você acha que esses pastores que de fato cometeram erros, eles podem ter a vida deles transformada, eles podem passar por um arrependimento sincero e não mais cometerem os erros deles? O que você acha? Claro, eu acredito. O arrependimento, né, o perdão. Você ia falar alguma coisa? Não, pensei algo aqui, mas pode prosseguir. Não, eu acho que sim. A pessoa ela cometeu um erro, ela cometeu um deslize, ela pede perdão, ela se arrepende,
E ela está no processo de santificação. O arrependimento, o perdão, faz parte desse processo. O problema é que muitas pessoas erram, ficam orgulhosas demais, não percebem o seu erro, não pedem perdão, não geram arrependimento. Mas se gerar arrependimento e se gerar perdão, aí sim há sim uma segunda chance, digamos assim, né? Há um retorno. Agora, Rafael, volta naquele tema que a gente discutiu um pouquinho antes. Quando eu acuso alguém levianamente, ou quando eu acuso alguém de um pecado que realmente ela cometeu nas redes sociais, aberto para todo mundo, eu posso causar um dano quase irreparável na imagem e na vida dessa pessoa. A pessoa ela pode ter assumido o seu erro, ela pode ter pedido perdão, ela pode ter se arrependido, talvez houve sim um arrependimento genuíno na vida dela, mas por conta de uma acusação que foi feita a ela pelas redes sociais, abertas a todo mundo, a imagem dela, a reputação dela, nunca mais vai ser a mesma. Porque nós acusamos em uma ferramenta, em uma plataforma, que vai levar essa nossa acusação só Deus sabe para onde. Entendeu? Sim. E isso, né, destrói as pessoas. É lógico que os pastores em si, eles têm uma responsabilidade a mais. Quando um pastor erra, um líder de alguma área da igreja, ele erra, ele tem uma responsabilidade a mais do que um cristão, um membro normal da igreja, enfim, que não exerce um papel de liderança. E o erro dele repercute mais do que os outros, né? Tem mais alcance, a repercussão tem mais alcance. Exatamente. As pessoas que estão abaixo dele, quando essas pessoas sabem do erro do seu líder, essas pessoas são afetadas. E aí eu acho que entra o que Jesus disse: ao que muito foi dado, muito será cobrado. Então existe uma cobrança maior na figura do pastor também. Mas apesar de haver essa cobrança maior, eu preciso acreditar que também esses líderes, eles podem ser restaurados. Eles podem passar por um genuíno arrependimento. Porque da mesma forma como o membro da igreja, ele pode ver e se escandalizar com o erro do pastor. Vamos supor, um pastor caiu em imoralidade, traiu a esposa. Ele vai se escandalizar com isso. Um membro da igreja, de alguma forma, ele pode aprender também quando a esposa desse pastor perdoa o seu marido, perdoa o pastor. Quando esse pastor tem um arrependimento genuíno, verdadeiro, diante da família dele, diante da igreja. Então, esse arrependimento, esse tratar de Deus na vida do pastor, serve também de exemplo para o membro da igreja. De alguma forma, ele está vendo que é possível, sim, uma restauração. E eu acredito que esse lado da restauração é o bom impacto que pode acontecer na vida dos membros, na vida das pessoas que estão abaixo dos líderes. Então, eu acredito que na verdade, a gente precisa orar por esses líderes, mais do que tecer severas críticas a eles, mas é de fato dobrar os joelhos, orar pela vida deles, não e crer que Deus pode fazer uma transformação. De forma alguma significa tapar o sol com a peneira, sabe? De forma alguma significa fechar os olhos e fingir que o pastor, o líder da igreja, não cometeu erro nenhum. Longe daqui, não é isso que a gente está querendo dizer aqui, não é isso que nós estamos querendo passar nesse nosso bate-papo aqui. Os erros, eles precisam ser tratados claramente. Se precisa haver alguma disciplina, tem que ser aplicada, com certeza, mas a gente não pode perder de vista a restauração. Porque, sabe, Deus ele não fica mais importante para Deus
do que a punição daquela pessoa que errou, é a restauração dessa pessoa. Deus está muito mais interessado em que essa pessoa seja restaurada e abandone o pecado, do que necessariamente que o pecado dela seja exposto para todo mundo e que todas as pessoas venham a saber disso, né? Enfim, mas eu acho que essa nossa discussão aqui ela é válida porque, enfim, pode abrir fazer com que as pessoas pensem de forma talvez um pouco diferente, olhem um ângulo de forma diferente, analise a situação por outras perspectivas. E a minha esperança, a minha oração, vamos assim dizer, é que de fato essas exposições não sejam tão corriqueiras como elas têm sido. Que de fato elas... não sei, mas eu acho que na verdade é até um desejo ingênuo meu, porque o que parece que as redes sociais elas simplesmente motivam cada vez mais as pessoas a fazerem isso e, enfim, é difícil até prever como vai acontecer com a igreja daqui para frente. Precisa aprender, a gente precisa aprender, rever e usar as redes sociais da melhor maneira possível. Elas são as redes sociais, né? São ferramentas incríveis, o Facebook, o Instagram, o YouTube, mas usadas com sabedoria. Se a gente usar levianamente para acusações, para embates teológicos sem fundamento, ou que não vão gerar benefícios e sim prejuízos, a gente está usando essas ferramentas errado. A gente pode usá-las e usá-las de uma maneira muito mais eficiente. Na mensagem que Cristo nos mandou passar. Ensinar o Evangelho a toda criatura. E a gente, às vezes, está abrindo mão de ensinar o Evangelho para criticar o outro, para falar que o meu ponto de vista é melhor do que o seu, para ganhar likes, para ganhar curtidas, compartilhamento, views, notoriedade, por aí vai. É uma discussão que a gente, se deixasse, ficava a noite toda aqui. Pena que a gente não tem tempo. Aqui já são 10 horas da noite, aí eu não sei nem que horas são. Mas senão a gente ficava a noite toda conversando. Mas é um tema válido. Eu acho que foi bom a gente ter colocado ele na mesa, conversado sobre ele. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente volta a falar desse assunto de novo. Sim, com certeza. Daniel, muito obrigado aí pelo seu tempo, pelas suas palavras, obrigado aí por compartilhar com a gente o que você pensa a respeito desse assunto e, se Deus quiser, a gente vai ter outros bate-papos aí sobre questões relevantes relacionadas à igreja. Tá bom? Show de bola. Sempre à disposição. Muito obrigado, meu querido. Deus te abençoe. Valeu. Bom, você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado. Acredito que de alguma forma esse vídeo ele foi relevante para você, o tema que nós tratamos aqui. Então, por favor, eu te peço, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e também se inscreva no canal. Dessa forma, você vai estar nos ajudando a produzirmos mais vídeos como esse. Então é isso, mais uma vez, muito obrigado, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.